Olá, boa noite. Eu me chamo Sara Borges, este é o programa Conversa com Sara, hoje falando sobre um tema incrível, fim dos tempos. E você, como sempre, é o meu convidado mais que especial. A nossa noite será incrível e você pode compartilhar bastante aí da sua casa, com seus amigos, com seus familiares. Tenho certeza que Deus falará poderosamente aos nossos corações, tá certo? Tá valendo demais a sua participação. Aonde quer que você esteja, que a bênção do Senhor Jesus alcance o seu coração. O programa Conversa com Sara está no ar. Gente, falar sobre o fim dos tempos não é fácil, não é verdade? Desde 2020, parece que paramos no tempo. Nós ainda não conseguimos virar essa página. Será que tudo isso já faz parte do fim dos tempos? Você tem dúvidas sobre isso? É sobre este tema que nós falaremos. Tenho certeza que Deus falará conosco. Um tema incrível. Ao meu lado nessa noite, o nosso querido Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo, que Deus abençoe a sua vida. Que prazer tê-lo aqui. Pastor Nivaldo, gente, que é o meu esposo, sempre está aí, atrás aí das câmeras, nos bastidores. Mas hoje tenho a honra de tê-lo aqui comigo, falando sobre este tema. Pastor Nivaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham. Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. E é um prazer imenso estar com vocês aqui nesta noite. E falando sobre esse tema, vamos ver se eu consigo, né? Vai ser desafiador, vai ser desafiador. Que ao mesmo tempo eu estou sendo aqui entrevistado, estou aqui controlando todo o sistema aqui da transmissão, que geralmente eu faço, aí do programa de Sara, né? E a gente prepara toda a parte, né, de produção e tal. E hoje estou aqui sendo entrevistado e vamos tentar levar aí adiante. Eu creio que vai ser um momento muito bom, mas é muito bom estar aqui com você, Sara. E é muito bom estar com vocês nesta noite, em nome de Jesus. Sim, é um prazer tê-lo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que a nossa noite vai ser muito gratificante. E você em casa, você não pode deixar aí de compartilhar a nossa noite, este tema, muitas dúvidas, pastor, muitas pessoas com medo, assustadas nesses dias. Tenho certeza aí que Deus trará conforto, trará sabedoria aos nossos corações para nós administrarmos o nosso tempo. Amém, amém. Pastor Nivaldo, eu me lembro que o ano passado, né, nem ainda tinha esse negócio aí de coronavírus, gente. Nós começamos o estudo sobre o Apocalipse aqui com a rede de jovens aqui da nossa igreja, ele que é pastor dos jovens aqui da Igreja Batista da Paz. E os meninos muito interessados ali no assunto e começamos acho que umas 2, 3 semanas e aí de repente veio o coronavírus e paramos ali com os cultos presenciais, passamos um tempo apenas com as lives e o estudo acho que se estendeu por uns 2 meses, as pessoas participavam bastante, foi um período assim muito gostoso onde nós estudamos muito sobre o Apocalipse e aí ele trouxe aqui hoje para falar ainda um pouco mais aí sobre este tema. É verdade, é verdade. Foi algo muito interessante porque no final de 2019 a gente havia proposto com o pessoal jovens para que eles propusessem alguns temas para a gente estar trabalhando, alguma coisa que eles tivessem curiosidade. E foi interessante que o primeiro tema, um dos temas, eu sei que um foi salvação, né, soteriologia, e um deles foi sobre Apocalipse. E aí a gente começou janeiro falando sobre esse tema, desenvolvendo esse tema, trabalhando esse tema. E foi interessante que assim que a gente começou a trabalhar, eu não sei se 2 semanas ou 3 semanas após a gente começar, aí começou toda essa questão da pandemia e tal. Não foi em janeiro que a gente começou, não, porque o ano geralmente começa em fevereiro, né? Assim, né? O pessoal tava de férias, a gente começou em fevereiro. E aí eu sei que quando foi março, aí teve que parar tudo, e aí a gente teve que continuar online. Mas foi muito interessante isso, porque a gente vivenciou aquilo, né? Não havia uma pretensão anterior de falar sobre o tema, sobre alguma coisa assim, que alguém pode até dizer o seguinte: vocês pegaram carona no que já estava acontecendo. Não, a gente estava falando sobre o Apocalipse, a gente estava trabalhando esse tema, e quando a gente estava ali trabalhando, a pandemia começou, essa coisa toda foi muito interessante. Verdade, viu? E todo mundo ficou assustado porque era um tema, né?
O tema do Apocalipse é um tema assim que aguça bastante a nossa curiosidade e de repente nós paramos tudo, começamos com as lives, toda semana era um tempo, o pessoal participava bastante, foi um momento muito gratificante e veio daí este interesse aí pelo estudo do Apocalipse, depois veio o seminário, as aulas no seminário sobre escatologia também. Foi muito bom, foi um tempo assim muito interessante e na verdade a gente foi despertado a buscar mais falar sobre esse tema, né, Sara? Porque eu percebo que a igreja, de modo geral, de uns tempos para cá, ela falou menos sobre a questão escatológica, sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos. E eu percebo que com a pandemia despertou novamente esse interesse da igreja para que a igreja voltasse a pensar sobre essas coisas. Então foi algo muito interessante. É o que falta ainda acontecer, né, pastor? É. Tá certo. E você aí de casa, você está gostando aí da nossa live, da nossa conversa de hoje? Vai ser muito interessante. Compartilhe bastante, principalmente com aquelas pessoas que têm dúvidas acerca, né, do Apocalipse, do arrebatamento. Falaremos aqui muitas coisas e você não pode deixar aí de abençoar, de ser uma bênção na vida de alguém compartilhando a nossa noite. A nossa live nessa noite, né, pastor, que está incrível. Muitas Amém. Perguntas, muitas participações. Você pode participar aí no nosso chat, você pode comentar também. Será um prazer tê-lo aqui nessa noite. Amém. Pastor Nivaldo, essa semana as pessoas falaram muito sobre uma profecia aí, né, do dia 30 de março. E muitas pessoas comentam com a gente aí, você acredita? Qual é a sua posição em relação a isso? E muitos comentários, né, aí nas redes sociais. É profecia? É profetado? O que é isso mesmo? Essas profecias que as pessoas acabam, né, espalhando nas redes sociais, que muitas vezes, né, trazem temor realmente às pessoas. As pessoas ficam assustadas, nos perguntam. E aí, 30 de março passou e estamos aqui. Como é que fica, pastor, essas questões? Sara, eu me preocupo muito em relação a isso. Eu acredito na profecia, eu acredito que Deus ele fala com as pessoas, mas só voltando um pouquinho, você falando aqui, isso trouxe temor e de fato ali durante a semana muitas pessoas elas despertaram um certo temor em relação a isso. Mas, infelizmente, da mesma forma que isso desperta o temor inicialmente, quando não acontece, isso desperta também o descrédito. Verdade, então, verdade. Na mesma proporção que as pessoas passam a temer, depois as pessoas passam a desacreditar. Sempre quando me perguntam em relação a isso, o nosso grande parâmetro é a palavra de Deus. Nosso grande parâmetro é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então, assim, quando eu ouço alguma coisa desse sentido, eu não escarneço, eu não faço como muita gente às vezes acaba, não é e tal. Eu guardo no meu coração, mas eu comparo com a palavra de Deus, eu faço análise, tem base bíblica isso, essas palavras, essas profecias, profecias entre aspas, elas têm base bíblica. Eu não vou negar que a pessoa possa ter tido uma experiência, afinal de contas a fé é muito subjetiva. A pessoa pode ter tido de fato alguma experiência, mas talvez ela não soube, de repente, quem sabe, transcrever essa experiência. Uma outra coisa interessante que muitas vezes pode acontecer é que pode ser que a pessoa de fato possa ter tido algum tipo de experiência. Só que, infelizmente, ao invés dela transmitir apenas a experiência que ela teve, e isso é muito comum, inclusive na palavra, em pregações, a pessoa recebe uma palavra de Deus. E ao invés dela transmitir apenas o que Deus está falando, ela acaba acrescentando algo mais dela. E isso traz descrédito. Então, eu não vou dizer que eu não acredito ou deixo de acreditar, ou venho acreditar, que essa pessoa, na verdade, duas pessoas parece que tiveram experiência assim. Essas pessoas de fato tiveram experiências, ou uma experiência sobrenatural, uma experiência de algo, né, de uma revelação, alguma coisa assim. Mas pode ser que não tenha sido de fato uma experiência sobrenatural, ou pode ser que essa pessoa tenha acrescentado algo que vem dela. Por exemplo, na palavra acrescentar o datas. Não sei se na experiência que ela teve havia data. Outra coisa, uma coisa que me chamou a atenção, que automaticamente quando eu vi aquilo, já falei, não acredito que não vem de Deus não.
foi justamente fazer uma referência. Por exemplo, uma pessoa disse, uma dessas experiências, disse que viu o cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro amarelo, que nós sabemos que é o quarto cavaleiro do Apocalipse. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, não vai rolar não, porque a gente, pela palavra de Deus, a gente entende que não seria agora com o cavaleiro amarelo do Apocalipse, ele seria vindo sobre a terra. Então, já por aí, já descartei essa possibilidade, né? Complicado, né? Principalmente quando se trabalha com datas, né? Com precisão. Jesus, Muitas ele falou pessoas sobre ficaram isso, né? assustadas. Que o dia e a hora ninguém saberia. É verdade. Então, essa questão de você definir datas em questões escatológicas, isso é muito sério. Porque Jesus nos falou que seria difícil isso acontecer, né? Agora, pastor, é importante realmente a gente ficar atento, né? Nós Sim, estamos em um claro. momento, parece que de 2020 para cá, parece que, né, que os nossos ouvidos, nossas antenas estão mais ligadas realmente. A gente está aí mais ao fim atento dos aos tempos. detalhes, né? Sim, sim, sim. É isso aí. E você de casa? Você está gostando aí da nossa noite? Está apenas começando. Tenho certeza aí que Deus falará aí aos nossos corações. Quero mandar um abraço aí muito especial para todos os nossos irmãos aqui da Igreja Batista da Paz. Você também que está nos acompanhando aí, aonde quer que você esteja, Deus alcance o seu coração. Um grande abraço para o nosso querido pastor Josué, a pastora Rúbia, a todos os nossos queridos. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Tem muita coisa aí para rolar, tá valendo demais a sua participação aqui no nosso chat. Se você assistir depois, você pode deixar também o seu comentário, tá certo? Deus abençoe. É isso aí, pastor. Nós temos aí algumas pessoas que nos fizeram algumas perguntas, né, algumas dúvidas, e elas gostariam aí, né, que o senhor ajudasse. Vamos tentar aí, né, ajudar. Não sabemos de tudo, né? Com certeza não. Mas, né, aquilo que eu creio que, né, que Deus lhe deu aí o discernimento, sabedoria, vamos estar aí tirando algumas dúvidas aí do pessoal. Quero aí que role aí a primeira pergunta da noite. Olá, querido Sara e Nivaldo. A minha pergunta é: sabemos que nós não somos deste mundo, que a nossa esperança não está aqui, senão seríamos as pessoas mais miseráveis, né, deste mundo. Mas como conviver com o fato de que nós precisamos continuar trabalhando, crescendo, se desenvolvendo, mas sem perder a esperança da volta de Jesus? Tem algumas pessoas que têm o seguinte pensamento: eu não vou mais montar uma empresa, eu não vou mais fazer uma faculdade, e eu não vou mais construir uma casa, porque tudo isso vai ficar aqui. O que você acha desse tipo de pensamento? O que vocês acham e vocês concordam ou não com isso? Complicado esse tipo de pensamento, né? A palavra nos diz que nós não somos deste mundo, né? Mas nós estamos inseridos. Não é isso mesmo, pastor Nivaldo? É complicado dizer que não farei mais nada, esperarei apenas a volta de Jesus, ou a gente precisa realmente prosseguir, sonhando, caminhando, construindo? Ô Sara, esse na verdade foi um problema na igreja primitiva, né? Inclusive Paulo vai trabalhar essa questão e tal. Alguns irmãos, eles acreditavam na volta iminente de Jesus, e isso fez com que muitos deles não pensassem mais em produzir mais nada aqui na terra. Então simplesmente pensasse ali, não, Jesus vai voltar logo, então não vou mais produzir nada, não vou mais realizar mais nada. Eu acredito que a gente deve fazer o seguinte: eu acho que a gente deve viver como se Jesus fosse voltar hoje e trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, não é? Então, assim, enquanto Jesus não volte, ou enquanto a gente também não vá, né? Porque a volta de Jesus também pode acontecer no sentido de você ir, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa se preparar para tudo isso. Outra coisa, segundo aquilo que eu acredito, aquilo que eu, mais tarde, posteriormente, eu vou estar falando, os eventos finais para a volta de Jesus vai requerer de cada um de nós, quanto mais estrutura você tiver para passar por o que está por vir, você vai estar melhor preparado. Então, quanto mais você puder se preparar, inclusive em recursos e tudo mais, segundo aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho passado a crer cada vez mais, eu acredito que é melhor você estar muito mais bem estruturado para o que está por vir, né? Então, respondendo aí, Ana Lé, um abraço para você, querida, a gente tem um carinho muito grande por você. Eu acredito que
tudo, a base de tudo é o equilíbrio. As pessoas, às vezes, no sentido, quando se trata de fé, quando se trata de espiritualidade, eu acredito que falta muito equilíbrio. Verdade. E as pessoas, às vezes, elas tendem ou 8 ou 800, ou quase nenhuma fé, ou muitas vezes uma fé que beira ali a irracionalidade. Então, eu acredito que a gente tem que ser racional, né? Crendo, vivendo como se Jesus fosse voltar hoje e trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Eu acredito que o grande problema é quando você começa a trabalhar e desenvolver e você esquece daquilo que é importante. Quando Jesus vai falar, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, uma coisa não pode tirar a outra. Você pode trabalhar, você pode desenvolver, mas sempre com o seu foco no céu. Enquanto estamos aqui na terra, trabalhando, mas focado no céu, no que está por vir. Verdade, né? Bem colocada essa questão de buscarmos primeiro o reino de Deus e ter em mente, né, pastor, esse equilíbrio, né? Eu acho que essa é a palavra, né, desses dias, nós dosarmos, né? Buscarmos o reino de Deus, buscarmos as coisas do Senhor Jesus em primeiro lugar, mas termos este equilíbrio, né? Que afinal de contas nós temos uma família, né? Nós estamos, né, nesse contexto da sociedade, precisamos, né, ter compromisso, responsabilidades. Eu gostaria de mandar um abraço para nossa querida Ana Leia, a Ana, que é uma trabalhadora, uma mulher incrível. Que Deus abençoe sua vida, Ana. Daqui a uns programas aí, a Ana estará aqui conosco, né? A Ana, que é nutricionista, estará aqui falando conosco. Ó, você está devendo aí mais uma vinda aqui, viu, Ana? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pois é, pastor Nivaldo, eu quero que rode agora a nossa segunda pergunta da noite. Vamos lá? Boa noite, Sara. Boa noite, pastor Nivaldo. Quero aproveitar esse tema tão importante de hoje para fazer uma pergunta que percebo que muitos irmãos ainda têm dúvida. Qual a diferença do tempo Kairos para o tempo Cronos? Entender isso ajudará os irmãos a compreender melhor os sinais do fim dos tempos. Um grande abraço a todos e Deus abençoe. Nosso querido irmão Rodrigo, mandar um abraço para o Rodrigo, para a Fabiana também, que já estiveram aqui conosco, são queridíssimos nossos. E o que é isso, pastor? Tempo Cronos, tempo Kairos? Explica aí para quem está em casa, o que é isso? Olha, na verdade essa definição de Kairos e Cronos, a gente herdou da mitologia grega, né? O Cronos ali como o deus do tempo, o senhor absoluto do tempo, e Kairos na verdade também era uma entidade do tempo, só que uma entidade, Cronos tratava o tempo na questão cronológica, do relógio, né? O tempo do relógio. Então, as horas, os minutos, os anos, a vida contada em tempo, vamos dizer assim, né? Como a gente conhece do relógio. E Kairos é o entendimento do tempo oportuno, né? E aí nós hoje, a igreja, e especialmente os cristãos, né, começou a entender e trazer essa ideia para dentro do seu entendimento para com Deus, né? Especificamente o povo de Deus ali começou a trazer para o entendimento do tempo de Deus. Então nós entendemos que existe o tempo Cronos, o tempo cronológico, é o tempo, né, medido por minutos, segundos, horas, anos e tudo mais, que é um tempo que ele vai progressivo, vai passando, e existe ali o tempo Kairos. Qual é a ideia do tempo Kairos? A ideia do tempo Kairos é a ideia desse tempo oportuno, é o tempo da oportunidade. E aí tem até um texto aqui que eu gostaria de trazer, enquanto Cronos quantifica o tempo, né? Cronos quantifica o tempo, Kairos qualifica esse tempo. Então, dá qualidade ao tempo, que muitas vezes a gente acha que o importante é ter muito tempo, mas às vezes o importante mesmo é ter qualidade. Por exemplo, dentro do trabalho, tem gente que fala assim, não, o importante é você trabalhar 8 horas por dia, mas o ideal é você trabalhar 4 e produzir por 8, né? Então você aproveitar bem a oportunidade, significa um momento certo, oportuno, que pode estar presente dentro de um tempo físico determinado por Cronos. E aí, é bem interessante, por exemplo, aquela passagem de Eclesiastes capítulo 3, tenta essa ideia muito interessante. Então, por exemplo, ó, tudo tem seu tempo determinado e há tempo certo para cada coisa. Então, se a gente fosse trazer dentro dessa perspectiva do que o Rodrigo falou, tudo tem seu Cronos determinado e há um Kairos, ou seja, um tempo oportuno. Então, acredito que o que o Rodrigo quis nos dizer, ou nos trazer, é o seguinte, que nós estamos dentro de um tempo cronológico, né?
desde quando a igreja está aqui na Terra, há um tempo cronológico. Para a volta de Jesus, nós não sabemos quanto tempo cronológico nós teremos, mas há um tempo kairos. Qual é o tempo kairos? É o tempo, em dois sentidos. O tempo oportuno, onde Deus vai fazer cumprir tudo aquilo que ele disse no tempo dele, e o tempo oportuno, kairos, de nós. O nosso tempo kairos. Ou seja, nós não vivemos há 100 anos atrás, nós não vivemos há 100 anos depois. Nós estamos vivendo hoje. Então hoje nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Hoje nós temos a oportunidade de viver a vida de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de viver essa vida que Deus tem para nós hoje. É a nossa oportunidade, é o presente. Eu poderia dizer que kairos é o presente, né, Sara? Uhum. Então, a gente precisa entender isso. Com a mente voltada para a volta de Jesus, isso aplica também ali, até na pergunta de Ana Leia. Com a mente voltada para a volta de Jesus, nós não sabemos quando, mas nós também com a mente voltada para o nosso tempo. A minha oportunidade é hoje, o que eu preciso fazer é hoje, o que eu preciso pregar é hoje, o que eu preciso... Aí o apóstolo Jesus vai até dizer, né? Pregar a tempo e fora de tempo. Ou seja, eu creio que esse tempo aí, né, é um tempo cronológico, e fora desse tempo cronológico, é o tempo oportuno. Nós temos que pregar a todo momento, em todas as oportunidades. Então, essa ideia dessa separação entre Cronos e Kairos é isso. Cronos quantifica, Kairos qualifica o tempo, e nós temos que dar qualidade a esse tempo, enquanto a gente aguarda tudo que tem para poder acontecer diante de nós. Ok. Pastor, este tempo que nós estamos agora, né? Deste ano, principalmente, né? Desde o ano passado para cá, é um tempo marcado, assim, é um tempo especial, assim, na história, né, escatológica aí sobre os finais dos tempos. O coronavírus, ele divide esse tempo, ele determina realmente, é um sinal realmente da vinda de Jesus? Sara, eu não tenho dúvida de que o coronavírus, a pandemia, ela vira algumas chaves, ou ela vira uma chave, né? Porque a questão não está, eu vou falar isso um pouco mais adiante, Sim. entrar mais adiante, mas a questão não está apenas na pandemia, no aspecto da saúde em si, mas está também em tudo aquilo que a pandemia nos traz, em tudo aquilo que a pandemia mexeu com a sociedade. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que sim, de que a pandemia ela é um divisor de águas para coisas que estão para acontecer, para coisas que estão para vir diante de nós. Ok. E você que está em casa, você está gostando aí da nossa live? Hoje aqui ao meu lado, nosso querido pastor Nivaldo, pastor aqui da Igreja Batista da Paz. Ele trabalha aqui com a juventude da igreja, falando sobre o fim dos tempos. E você, o nosso convidado, a estar aí conosco, compartilhando a nossa live, abençoando vidas nessa noite. Seja uma bênção na vida de quem precisa nessa noite ouvir mais sobre Jesus. Afinal de contas, estamos aí próximo, eu creio, da vinda do Senhor. Não é isso, pastor Nivaldo? Estamos próximos da vinda do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, eu acredito. Nós cremos nisso, Acredito. nós cremos. Acredito. Nós vamos aí para a nossa terceira pergunta da noite. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de saber do pastor Nivaldo o que é reino milenar, como funcionará, quem ocupará esse reino? Uau! Já começa a apertar aí, hein, pastor? Nossa querida Janete, irmã Mazinho, Deus abençoe a família de vocês. Reino milenar. Explica aí, pastor, para quem está em casa. Amém. Olha, veja bem, o reino milenar, na verdade, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa entender é de que existem várias linhas de pensamento em relação ao milênio. Existem aqueles que acreditam no milênio de forma literal, como eu acredito no milênio, literalmente falando. Existem aqueles que acreditam que o milênio apenas sob uma perspectiva figurativa, então é apenas uma quantidade de tempo, né, que não represente verdadeiramente 1000 anos, mas a gente vai ver lá na Bíblia, em Apocalipse, que em vários momentos ali fala literalmente de 1000 anos e tal. Então, esse tempo será um tempo aonde Jesus ele vai estar governando aqui na terra, onde o Senhor vai estar estabelecendo o seu reino de glória,
onde Jesus vai estar vindo para reinar sobre as nações, reinar sobre a terra. O milênio, na verdade, ele é um motivo, eu diria, que de tudo que está para acontecer dentro da perspectiva de grande tribulação, tudo mais que está para acontecer, tudo isso se dá por conta do milênio. Estava estudando essa semana e algo me veio ao coração, que inclusive a motivação de Satanás, do anticristo, da besta, toda aquela questão toda em relação ao milênio. Porque Satanás, ele quer sentar, e é isso que vai estar acontecendo lá na grande tribulação, né, onde Satanás ele vai querer sentar no trono em Jerusalém e para reinar e governar sobre as nações da terra. Eu acredito que ele quer fazer isso justamente pensando na perspectiva do milênio, de reinar no milênio. Então tudo que está para acontecer é por conta do milênio. Então o milênio, ele será esse período onde Jesus ele vai estar, né, lançando ali a besta, o anticristo, né, na prisão, e será um período onde Satanás será preso durante 1000 anos, e onde nesse período o Senhor vai estar governando sobre as nações da terra. Quem estará nele? As pessoas que estiverem vivas nessa época e aqueles que pertencem ao Senhor, né? Tanto a igreja no sentido daqueles que continuarem vivos após a grande tribulação, quanto aqueles que ressuscitarem com Cristo. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 2 ao 4, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos, e você vê que repete mais uma vez, falando, né, de 1000 anos, se acabe. E depois, importa que seja solto por um tempo, né? Então, assim, o milênio, na verdade, será esse período, onde Jesus vai estar vindo e reinando sobre as nações da terra, juntamente com a sua igreja, onde Satanás será preso. Nesse período, tanto o anticristo quanto a besta já terá sido lançado no lago de fogo e enxofre. O grande dragão, que é Satanás, né, ele vai estar preso, esperando o final do milênio, lá no finalzinho, para que ele seja condenado e julgado definitivamente. Então, o milênio, ele basicamente isso, né, o que a Bíblia nos apresenta é basicamente isso, um reino de justiça, onde Jesus vai estar reinando com justiça e glória sobre todas as nações da terra. Juntamente com a igreja, né? Juntamente com a igreja. Juntamente com a igreja, nós estaremos governando com Cristo. Isso. Respondida aí a sua pergunta, Jane? Deus abençoe seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ver agora uma pergunta da Zânia. Amém. Boa tarde. Me chamo Sânia. Minha dúvida é: a volta de Cristo será iminente ou ainda falta acontecer mais algum sinal para que ele possa vir? Ok, a Zânia, que é da Contabilidade Mackenzie, quero mandar aí um abraço para todo o pessoal. Deus abençoe a Sueli, a todos vocês. A Zânia faz essa pergunta, pastor: a volta de Cristo é iminente? Falta acontecer mais ainda alguma coisa? Olá, Zânia, tudo bem? Um abraço para você, boa noite. Olha, eu acredito que a volta de Jesus não é eminente. Queria que a gente abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. A Bíblia vai nos trazer algumas coisas. Mateus 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os seus discípulos aproximaram-se dele em particular e lhe pediram, né? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que, no caso você perguntou, né? Será que é iminente ou resta mais alguns sinais? E aí Jesus vai dizer, né? E os discípulos dizem: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá aí, né? Da sua vinda e do fim dos tempos. E aí Jesus ele vai responder mais adiante. Então, com base nisso, Zânia, eu acredito que a volta de Jesus ela não é eminente, embora que os sinais que antecedem a volta de Jesus, eles estão se cumprindo com uma rapidez muito grande. Então, tudo aquilo que eu acredito que antecede a volta de Jesus, sim, é iminente. Então, a volta de Jesus, para mim, eu acredito que não é iminente, mas os sinais, as coisas que estão para acontecer, que antecedem a volta de Jesus, esses sim são iminentes. Então, a gente precisa estar atento
a tudo o que está acontecendo à nossa volta. Porque tudo isso aponta aí para a volta de Jesus, né? Então, com base nas informações que Jesus apresenta a seguir, nas profecias, por exemplo, olha, Jesus ele vai falar no capítulo 24, ele vai discorrer no capítulo 24, coisas relacionadas às profecias do profeta Daniel. Existem coisas relacionadas ao profeta Malaquias. Malaquias vai falar sobre algumas coisas, né, a respeito de Elias que há de vir antes, preparando o caminho do Senhor, né? Previsões ali do próprio apóstolo João no livro de Apocalipse, referências relacionadas ali a Paulo, ele vai falar algumas coisas sobre isso. Então, com base nessas informações que a Bíblia nos traz, eu acredito que a volta do Senhor, embora próxima, embora eu acredito que é próxima, mas não é iminente, não é como assim, pode acontecer a qualquer instante agora, eu acredito que não. Os sinais que antecedem a volta dele, sim, é iminente. A qualquer momento a gente pode começar a ver coisas acontecerem. Mas eu acredito que a volta em si, não. E isso nos traz... Aí talvez você possa pensar o seguinte. Então as pessoas vão poder ficar de qualquer maneira. Então se a volta de Jesus não é iminente, então, né? Então eu posso ficar de qualquer maneira. Não, e isso nos traz uma responsabilidade ainda maior quanto a isso. Por quê? Porque eu acredito que para que a volta de Jesus ela venha, antes da volta de Jesus, coisas muito sérias, coisas muito graves irão acontecer. E nós precisamos nos preparar para tudo isso, porque se nós não nos prepararmos, nós não vamos conseguir ir adiante, né? Então, olha para você ver. Eu acredito, né, como eu já falei, na iminência dos eventos. Acredito que, embora eu escrevi algumas coisas aqui, que embora esteja próximo à volta de Jesus, o arrebatamento da igreja não é iminente. Devemos sim estar preparados. Então, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, eu acredito que não é iminente, embora esteja próximo. Verdade. Respondido aí, Isane, a sua pergunta. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tem outra participação aí muito legal, acho que vai ajudar a fechar aí esse pensamento. Amém. Pastor Nivaldo, diante do que temos visto e ouvido, na sua opinião, nós estamos no fim dos tempos ou não? Ou ainda tem mais alguma coisa da Bíblia para ser realizado, para ser concretizado, para vir o fim? Eu creio que é uma pergunta que traz muita dúvida aos nossos corações. Poderia nos esclarecer isso? Ainda tem muita coisa para acontecer ou tudo que tinha de acontecer já aconteceu e só estamos esperando o fim mesmo? Ok, gostaria de mandar um abraço aí muito especial para a Eliene, para todas as meninas aí do Instituto Educacional Crescer, que Deus as abençoe em nome de Jesus. A pergunta da Eliene é um pouco parecida com a da Zânia, né, pastor? Isso. E algo que me chamou a atenção na pergunta dela diz o seguinte, diante do que temos visto e ouvido, né? Diante daquilo que nós temos visto e ouvido. Aí a Eliene, assim como a Zânia, ela vai perguntar, será que ainda restam coisas a acontecerem ou já se cumpriu tudo que tinha para acontecer? Eu acredito que não. Acredito que estamos vendo as coisas acontecerem, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas eu acredito que ainda existem coisas, restam coisas para acontecerem e coisas muito importantes para a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, a base para a gente aqui está aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 32 e versículo 33, a Bíblia vai nos trazer aqui algumas coisas. E Jesus ele falou sobre isso, né? Sobre a parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. E aí Jesus vai dizer o seguinte, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, diante do que nós temos visto e ouvido, as coisas estão acontecendo, né? As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Aconteceram muitas coisas? Sim, muitas coisas. Ao meu ver, e deixa eu abrir um parêntese aqui, pessoal, quando se fala em escatologia não existe verdade absoluta. Por quê? Porque é uma questão de interpretação. Eu tenho buscado entender, tenho buscado estudar, tenho buscado entender as coisas da palavra de Deus, mas
É impossível hoje você bater o martelo e dizer, não, a minha forma de crer, a minha forma de ver é a mais certa. Não, não tem como acontecer isso. A gente busca entender a palavra de Deus, fazer uma hermenêutica, fazer uma exegese, né, com base nos princípios da palavra de Deus, de uma forma saudável e madura, mas é difícil da gente conseguir bater o martelo. Mas uma coisa eu entendo, que os sinais estão acontecendo. Pastor Nivaldo, você acredita que possa ser nessa geração? Sim, eu acredito que possa ser nessa geração. Eu creio que possa ser nessa geração. Por conta de tudo que nós temos visto e ouvido e tudo que essa conjectura de mundo, tudo que o cenário mundial nos apresenta, tudo que está armado diante dos nossos olhos e a perspectiva que nós podemos fazer adiante de nós, eu acredito que aquilo que a palavra de Deus tem para nos mostrar, elas estão próximas a acontecer. Mais adiante eu vou falar mais um pouquinho sobre isso e eu creio que vai trazer mais lucidez àquilo que eu quero falar para vocês. Uau! Esse tema é polêmico, né, pastor? Muitas dúvidas, muitas curiosidades, porque é algo que faz parte das nossas vidas, né? Ainda nós viveremos muitas coisas e precisamos estar aí atentos, saber de tudo aí direitinho. E você que está em casa, você não pode esquecer de dar aí o seu joinha na nossa live nessa noite, tá certo? Isso é muito importante aqui para o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí o mais rápido possível. Se ainda não compartilhou, dá tempo ainda, tá certo? Tem muita coisa aí para rolar. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Nós vamos agora para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí com muito mais. Nós estamos em um lugar muito especial chamado Jardim. E era em um jardim que Deus se encontrava com Adão todos os dias. A palavra do Senhor nos diz, em Gênesis, que no jardim Deus vinha todos os dias, no entardecer do dia, Deus vinha e se encontrava com Adão. O que Adão tanto falava para Deus? E Deus o que tanto falava para Adão? Eu fico imaginando que eles tanto conversavam. Havia muita expectativa no coração de Deus em relação a Adão. Eu imagino que todos os dias Deus aguardava por este momento, o momento em que ele ia se revelar a Adão. Adão ia contar ali as suas experiências, o que tinha acontecido naquele jardim. Eu imagino que era um momento maravilhoso, era um momento magnífico, porque foi em um jardim que Deus começou a se revelar ao homem. E é no jardim que Deus nos chama, Deus chama você. Mas, infelizmente, Adão escolheu sair desse jardim, sair da presença de Deus, deste lugar aonde Deus marcava todos os dias para se encontrar com ele. Nós que decidimos sair da presença de Deus. Deus sempre esteve à procura de Adão, Deus sempre esteve naquele lugar de encontro, mas Adão, em um determinado momento da sua vida, ele escolheu sair da presença de Deus. Você escolhe sair da presença de Deus. Deus sempre está à nossa espera, Deus sempre está no jardim nos aguardando. Que você possa, em nome de Jesus, sair do seu lugar e ir ao encontro de Deus, nesse jardim, neste lugar secreto, aonde Deus espera por mim e por você. Jesus é essa ponte. Jesus é esse caminho de volta para Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus estava com saudades de você. Por isso, Jesus veio a este mundo, nos levando de volta para este lugar de encontro, nos resgatando, nos levando para Deus. Que você possa abrir o seu coração para Jesus, que você possa voltar para este lugar de encontro, porque Deus está à sua espera.
Uau, que noite maravilhosa, que bom ter a sua companhia. Que Deus alcance o seu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando poderosamente a sua vida. Eu tenho certeza que este tema venha a somar nesses dias muitas dúvidas, mas que possamos, sobretudo, ter o nosso coração no Senhor Jesus, sabendo que tudo está no controle dele. Dê o seu joinha, compartilhe a nossa noite. Ao meu lado hoje, o nosso querido pastor Nivaldo, pastor aqui da Igreja Batista da Paz, pastor da Juventude, hoje falando sobre o fim dos tempos. Eu falei, olha, você precisa vir aqui novamente no meu programa, falar comigo sobre o fim dos tempos, porque muitas pessoas estão, pastor, né, aterrorizadas, muitas, né, principalmente por conta deste momento que nós estamos vivendo. Mas, como eu disse, sobretudo nós precisamos descansar no Senhor, crer na palavra de Deus. Você que, né, porventura ainda não conhece o Senhor Jesus, você que ainda não abriu seu coração para Deus, é muito importante que você tome essa atitude, que você confie, né, pastor, na palavra de Deus, porque muitas pessoas estão, né, perdidas neste mundo, muitas pessoas aterrorizadas com este vírus. Nós sabemos de tantos acontecimentos aqui na cidade sobre suicídios. É um momento muito difícil, mas nós temos essa certeza que se nós estivermos, né, fundamentados na palavra do Senhor Jesus, pode vir o que vier, a tempestade que for, nós estaremos seguros em Jesus, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós estamos aí com muitas perguntas aí, muitas dúvidas. Você pode participar aí no nosso chat, tá certo? Deus abençoe, deixando o seu comentário. O pastor Nivaldo vai estar respondendo também. Nós vamos aí à nossa sexta pergunta com a nossa querida Gislane. Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Meu nome é Gislane e a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é: qual a sua visão a respeito do arrebatamento da igreja? Será antes, durante a tribulação ou depois da tribulação? É isso aí. Obrigada, Deus abençoe vocês. Polêmico. Será antes, depois, durante? Muitas pessoas têm essa dúvida, pastor, né? E aí, como é que nós ficamos, né? Precisamos estar preparados. Olha, tudo bem, Gi? Deus abençoe sua vida. Um abraço para você. Mandar aqui um abraço também para os nossos queridos pastores, né, aqui da igreja, pastor Josué, o pastor Daniel, o nosso querido pastor Jean, tá bom? Todos os pastores aqui da igreja, o nosso querido pastor Jorge, né, o pastor Júnior, o missionário Gil, todo mundo aí trabalhando, servindo ao Senhor, caminhando aí no reino de Deus. Bem, Sara, eu anteriormente, como todo bom batista, eu sempre fui pré-tribulacionista, né? Pré-milenista, né? Que acredita que o arrebatamento será antes do milênio, pré-milenista, e pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja ela se dará antes da grande tribulação. Mas estudando e caminhando, como eu falei para você, a escatologia ela não é uma matéria fechada, né? Ela não é uma matéria fechada, não tem como você bater o martelo, uma definição, essa é a certa, aquela lá não é. Uhum. E estudando e, né, aprendendo e lendo a palavra e questionando algumas ideias, eu tenho chegado à conclusão de que o arrebatamento da igreja se dará. Hoje eu criei até uma não é que eu criei, mas eu tenho uma linha de pensamento que não se enquadra em nenhuma dessas três, na verdade, né? Nem pré, nem meso e nem pós. Durante. Aí outro dia eu pergunto, então é o que mesmo? É o que, afinal de contas? Olha, eu acredito no arrebatamento pré-ira. Né? O que é o arrebatamento pré-ira? É um arrebatamento que se dará antes do final e depois do meio, né? Eu queria que a gente abrisse a Bíblia, por gentileza. Eu vou ler aqui rapidinho o texto, Mateus capítulo 24. Por que Mateus 24? Porque eu acredito que esse texto de Mateus 24 é mais importante do que até mesmo as visões de João. Uau, mais importante? Sim, porque são palavras do próprio Senhor Jesus. Aí as de João não foi? Sim, foram também. Mas essa daqui foi quando Jesus estava aqui na terra e saiu da boca dele, né? Não passou pela interpretação de ninguém. Então,
são palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus. Então, eu norteio a minha escatologia, a base aqui no capítulo 24 de Mateus, e os outros evangelhos sinópticos, é claro, né? E aí, em cima dessas outras textos, eu vou construindo aqui meu entendimento. Então, capítulo 24, versículo 15. Começa a falar sobre o que? A grande tribulação. A gente está falando sobre o que? O arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação. A gente vai ler aqui rapidinho alguns textos. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, vocês quem? A primeira coisa que a gente precisa entender, eu gosto muito disso. Quando eu estou pregando, Sara, eu gosto muito de preparar meu sermão observando as palavras, né? Aquilo que está no texto, os elementos do texto. Então, Jesus estava se referindo aqui a quem? Jesus estava se referindo aos seus discípulos, à igreja, né? Que consequentemente nós chegamos a nós hoje. Então Jesus estava falando para quem? Para a igreja. Jesus estava se referindo à igreja. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia, ponto. Estava falando para a igreja. Então, quando é que isso aqui vai acontecer? Está falando do anticristo, que ele vai se sentar lá no lugar santo, em Jerusalém, no templo que será construído lá em Jerusalém, e ele vai querer ser adorado como Deus. Ele está dizendo aqui que a igreja vai ver isso. E isso aqui vai acontecer aonde? Na grande tribulação. Então, eu acredito, se Jesus está dizendo que a igreja vai ver isso, a igreja não será arrebatada antes disso aqui acontecer, né? Isso aqui vai estar acontecendo na grande tribulação. E aí vai falar da perseguição. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, será um tempo de perseguição, será um tempo onde nós teremos que fugir, correr, né? Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque serão dias difíceis. Não é? Imagine você dar luz em meio a uma perseguição e tudo mais, não será um tempo fácil. Já está difícil hoje, né, pastor? Não é? Já está difícil hoje. Então, naquele tempo vai ser um tempo difícil para as grávidas, para quem amamenta. Imagine você ter que amamentar seu filho, tendo que fugir. Não vai ser um tempo fácil. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, no inverno, no sentido que, pra gente num país temperado não, mas quem mora, por exemplo, no hemisfério norte, lá no inverno, vai ser um tempo difícil. Imagina você ter que fugir no inverno. Então será um tempo difícil, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse, agora, ó o versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, quem serão os escolhidos? A igreja, né? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, não é? Versículo 23. Então se alguém disser a vocês, olha, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Por quê? Porque nesse período o anticristo vai estar aqui na terra. E o anticristo vai se fazer passar por Jesus. O anticristo vai se fazer passar por Cristo. Então Jesus está nos advertindo. Olha, se disser ele está aqui, está acolá, não acreditem, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Esse falso profeta aqui, e é interessante, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí a gente pode pegar esse texto, a gente vai ver esse texto lá no capítulo 13 de Apocalipse, que é a segunda besta. A segunda besta do Apocalipse, que nós sabemos que é o falso profeta, e a Bíblia vai dizer que ele fará fazer o quê? Ele fará fazer fogo cair do céu, e isso nos arremete lá para o profeta Malaquias. O profeta Malaquias disse o seguinte, que Elias teria que vir antes do Senhor, antes que chegasse o grande dia do Senhor, antes da chegada do grande dia do Senhor, Elias viria. Então, o falso profeta aqui, ele vai querer se fazer passar por Elias. E aí ele vai dizer o seguinte, que ele vai estar preparando o caminho para o Messias, que nesse caso será quem? O anticristo. Então, olha para vocês verem, Jesus está falando de um tempo que a igreja vai estar aqui na terra. E ele está dizendo, olha, cuidado, porque senão até os próprios escolhidos ele vai fazer enganar.
que é justamente o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro, né, do cavalo branco, que saiu para conquistar, ou seja, o anticristo vai sair para conquistar as nações e enganar os escolhidos. Então, para você ver que a igreja vai estar aqui na terra, predito isso a vocês, portanto, se disserem a vocês e tal. Eu vou pular um pouquinho e vou para o capítulo 29, a vinda do Filho do Homem. Agora, o versículo 29 do capítulo 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, logo em seguida o quê? A tribulação daqueles dias, no versículo 29, ou seja, logo após a tribulação, um momento de tribulação, de perseguição, de grande tormento, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Está falando aqui do quê? Está falando aqui do quarto selo, lá de Apocalipse, do capítulo 6, ou do sexto selo. Apocalipse capítulo 6, olha o que vai dizer, olha só, capítulo 6 de Apocalipse, olha assim, capítulo 6, versículo 12 de Apocalipse, vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Quem quebrou o sexto selo? O Cordeiro. Houve grande terremoto, o sol se tornou negro, igual que Jesus está falando, como pano de saco, feito de cinza, a lua ficou toda vermelha como sangue, a mesma coisa que Jesus está falando lá. As estrelas do céu caíram sobre a terra, da mesma forma que Jesus está falando lá. Como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudidos por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrolou. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá nos subsistir? Está falando justamente isso. É exatamente esse texto lá no sexto selo. Então, olha o que vocês vão, olha o que Jesus vai dizer. Cairão os firmamentos, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, exatamente como está lá no sexto selo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí você poderia dizer, mas essa aqui é a segunda vinda de Jesus? Porque segundo o pessoal que crê no arrebatamento antes, vai dizer o seguinte: não, mas isso aqui está falando da segunda vinda de Jesus, e vai ser assim mesmo. Só que olha o que vai acontecer. Então, o versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, exatamente semelhante ao que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, quando diz: ao soar da última trombeta, nós, os que estiverem mortos, serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então eu acredito que o arrebatamento da igreja, Sara e Gislane e todos que nos acompanham, sim, eu acredito que o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação, mas antes do derramar da ira do Cordeiro, porque a Bíblia diz que nós não fomos feitos, nós não fomos chamados para ira, mas para salvação em Cristo Jesus. Amém. Nós seremos poupados da ira, porque a partir do sétimo selo a coisa vai ficar pior ainda. É quando se abrirão as 7 trombetas e serão derramadas sobre a terra os 7 cálices da ira de Deus. Então vai ser um tempo terrível. Então nesse tempo, antes, lá no sexto selo, entre o sexto e o sétimo selo, eu acredito que Jesus vai arrebatar a igreja. E existe algo mais interessante que acontece aqui, lá no sexto selo, Sara. O que acontece? Porque no capítulo 7, logo em seguida, aí o anjo vai chegar para João e vai dizer o seguinte sobre aquela grande multidão, e né, que isso aqui está no sexto selo, lá no capítulo 7 de Apocalipse. Aí há uma grande multidão, povos de todas as tribos, línguas e nações, povos que não se pode contar. E aí há uma pergunta, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? E respondi: Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus. Ou seja,
há uma grande multidão. Alguém pode dizer, mas é Israel. Não é Israel, porque o texto está dizendo, povo de todas as tribos, línguas e nações, uma grande multidão que não se pode contar. E eu acredito que essa grande multidão é a igreja que está vindo da grande tribulação, a igreja que está vindo machucada, a igreja que está vindo ferida, mas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e está vindo da grande tribulação. Então eu acredito que a igreja, ela será arrebatada. Eu acredito. Posso estar errado? Posso. E se eu estiver errado, depois eu volto aqui e peço desculpa para vocês e digo, irmãos, eu estava errado. Mas hoje eu acredito que a igreja será arrebatada lá no 6º selo, depois da grande tribulação, porque alguém pode, só para finalizar esse pensamento, alguém pode dizer o seguinte, a grande tribulação é um todo, até a segunda vinda de Jesus, no sentido de Jesus vir com poder e grande glória e julgar todas as nações. Eu acredito que não. Eu acredito que a grande tribulação é uma coisa e ira do Cordeiro e grande dia do Senhor é outra coisa distinta. A grande tribulação será o momento onde a igreja, a tribulação para quem? Para o mundo não. A grande tribulação não vai ser para o mundo. Pelo contrário, o mundo, juntamente com o anticristo e o falso profeta, vai perseguir a igreja. A grande tribulação é para a igreja. A grande tribulação vai ser um tempo de tribulação para a igreja, um tempo de tribulação para o povo de Deus, um tempo de tribulação onde o povo de Deus vai ser perseguido. Mas o grande dia do Senhor será para o mundo. E quando o grande dia do Senhor vier com seu poder, sua grande glória, onde Jesus vai derramar a sua ira sobre os filhos da desobediência, aí sim, antes disso acontecer, eu acredito que a igreja será tirada. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Queridos, eu acho que quando a gente lê Apocalipse, Sara, nós temos que partir do mais simples para o mais complexo. O que é o mais simples? É a narrativa. A narrativa literal. E a gente precisa, a primeira coisa que eu pelo menos eu faço isso, trazendo um paralelo com Mateus 24 e todo o livro de Apocalipse, eu leio o livro de Apocalipse de forma literal, cronológica e linear. Se eu não conseguir encontrar as respostas que faça ligação, especialmente com Mateus 24, nisso aí eu vou buscar outras formas de interpretação, figurativa, não linear e tudo mais. Mas é claro, está muito claro, quando a gente faz uma leitura linear, literal, linear e cronológica, nós conseguimos linkar perfeitamente aquilo que João diz com o que Jesus falou lá em Mateus 24. Então, Gi, eu acredito que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, lá no 6º selo e antes do derramar da ira do Cordeiro. Uau! Esse é um dos pontos mais intrigantes, né, pastor? Acerca aí do fim dos tempos, quando é que será esse momento do arrebatamento, porque nós precisamos estar preparados, né, para este momento. Eu me lembro, gente, que quando o pastor Nivaldo começou com o estudo do Apocalipse no ano passado, gente, esse homem acordava à noite, de madrugada, preocupadíssimo, né, com essas descobertas, com este entendimento, com aquilo que Deus ia falando ao coração dele, falando, Sara, a gente precisa falar com as pessoas, que elas precisam estar preparadas para o que vai acontecer. Vai ter muito chumbo grosso aí, vai ter muita coisa braba aí, e aqueles que não estiverem realmente firmes no Senhor Jesus, crendo realmente no Senhor, não aguentarão. E foi um período assim, de bastante aprendizagem, o momento ali da live o ano passado, sobre o Apocalipse. E esse homem ficou preocupadíssimo com essa questão. Porque assim, Sara, a gente precisa se preocupar com isso pelo seguinte, porque se Jesus, essa visão do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ela é linda e maravilhosa, ela é romântica. Como eu gostaria que isso fosse assim, realmente, entendeu? Como eu gostaria. Mas assim, para a igreja, muitas vezes a gente pode estar preparado para ser arrebatado. Por quê? O que é necessário para você ser arrebatado? Você está com a vida íntegra na presença do Senhor, ter Jesus como seu Salvador, ter o Senhor, ter entregue a tua vida para Jesus, estar ali em santidade e tudo mais. Mas, muitas vezes você pode estar preparado para ser arrebatado, mas talvez você não esteja preparado para passar pela grande tribulação. Porque só através da renúncia, através de uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de seriedade com Deus, nos é capaz. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro me preparar para passar pela grande tribulação e ser arrebatado antes, do que eu ficar aguardando um arrebatamento e eu ter que me deparar com a grande tribulação.
Infelizmente hoje, né, pastor, a gente já está vendo esse momento tão difícil, tão delicado, assim, onde as pessoas estão mornas, aonde muitas pessoas, né, desapareceram das igrejas. Nós temos aí a questão do vírus, temos. É fato, tá aí, tá. A gente precisa ter cuidado, sim, mas a gente percebe já um grande esfriamento. E essas pessoas, elas suportarão aí a grande tribulação? Verdade. É uma questão para nós, né, pensarmos aí, refletirmos e a cada dia estar mais firmes, mais quentes na presença do Senhor, buscando a Deus em todo o tempo. E lembrando que, na verdade, a gente aqui está em um programa muito, meu Deus do céu, é muito pouco para a gente abordar esse assunto. Então não tem como a gente aprofundar aqui. Então, se você se interessa por isso, busque entender, estude, amém? É muito raso, eu fico aqui, meu Deus, é muito pouco que a gente está falando diante de tudo aquilo que tem para ser dito, né? É verdade, é verdade. Vamos rodar aí a nossa próxima pergunta? Boa noite, pastor Nivaldo, tudo bom? Gostaria de fazer uma pergunta do livro de Apocalipse. Na Bíblia diz, guarde a tua coroa para que ninguém tome. O que significa? E eu também tenho uma outra dúvida. Se uma pessoa ficar na tribulação, ela vai ter uma segunda chance para poder ser salva? Outra questão aí, né, sobre essa segunda chance. Muitas vezes, pastor, nós ficamos medindo a nossa vida nessa questão, né, da segunda chance. Porque Deus é amor, né, tudo vai terminar bem. Bem, essa palavra aí, Lore, que você falou, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, né? Essa foi a resposta de Jesus à igreja de Filadélfia, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí a pergunta que surge, talvez a gente poderia fazer, é a seguinte: mas guardar o quê? Né? Guardar o quê? Tudo aquilo que Jesus elogiou na igreja em Filadélfia. Por exemplo, se a gente for trabalhar aqui a partir do versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, olha o que Jesus vai dizer para a igreja de Filadélfia: conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, eu acredito que, né, a igreja, né, na grande tribulação, o que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia também serve para a nossa vida e para a igreja hoje. Guarde o que tens. O que a igreja de Filadélfia guardava? Guardava o temor do Senhor e guardava a palavra de Deus no seu coração. Mesmo tendo pouca força, mesmo estando em uma situação não tão favorável à igreja de Filadélfia, mas eles se permaneciam fiéis ao Senhor, guardavam a palavra de Deus no seu coração, viviam de forma íntegra. Então, o que Jesus está dizendo é isso: guarde o que tem, guarde a palavra no seu coração, guarde uma vida íntegra, guarde uma vida de santidade, guarde uma vida de amor e temor ao Senhor, para que ninguém roube a sua coroa, né? Quanto ao que você falou, se haverá uma segunda chance, não há como, diante do que eu acredito, porque todo mundo vai estar aqui. Então, isso se daria para uma visão pré-tribulacionista, de alguns que seriam arrebatados e outros ficariam aqui na terra. Como eu acredito que toda a igreja vai estar aqui na terra, então acredito que não haverá isso de uns serem arrebatados e outros ficarem. Mas, aí talvez você diga o seguinte, e muita gente já ouviu falar isso: então isso vai induzir as pessoas a viver relaxadamente, porque quando chegar a grande tribulação, ele vai dizer o seguinte: não, então é hora de acordar. Porque a iminência do arrebatamento pode fazer com que a gente fale assim: olha, vigiar para estar o tempo todo ali buscando e não ser pego desapercebido. Eu acredito que não. Eu acredito que somente aqueles que estiverem firmes com Jesus resistirão à grande tribulação. Nós temos que estar firmes não somente para ser arrebatados, mas temos que estar firmes para resistir àquilo que está diante de nós. Temos que estar firmes, é como Jesus ele vai falar lá na parábola das virgens imprudentes. Para que na grande tribulação, se passarmos pela grande tribulação, não nos falte azeite. Porque muitos serão enganados. Gente, eu acredito que na grande tribulação, não no tempo da ira do Cordeiro, entenda. Mas na grande tribulação, para o mundo não vai ser difícil, não. No período da grande tribulação, para o mundo vai ser um tempo fácil. No capítulo 13 de Apocalipse, o anticristo vai nos mostrar que será um tempo de facilidades, onde Satanás vai apresentar muitas vantagens e muitas facilidades para aqueles que aceitarem a marca da besta. Mas vai ser um tempo difícil para a igreja.
para aqueles que servem ao Senhor. Então nós precisamos estar preparados, guardar azeite nas nossas lâmpadas para que nós consigamos resistir. Porque se nós não tivermos azeite nas nossas lâmpadas, nós não conseguiremos resistir quando o noivo chegar. Não conseguiremos resistir quando a coisa acontecer, quando a coisa ficar séria. Mas haverá um arrebatamento? Sim, haverá um arrebatamento. Haverá sim um arrebatamento. Quando Jesus ele tirar a sua igreja. Então, nesse momento, entenda isso. Muitos serão pegos desapercebidos nisso aqui. A vinda do Senhor como ladrão na noite será nesse sentido aqui. A igreja estará atenta. A igreja, Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês não estão mais em trevas, mas em luz. Então a igreja estará atenta a tudo o que está acontecendo, mas o mundo não. E muitos vão deixar se levar pelas facilidades do mundo, muitos vão deixar se levar por aquilo que Satanás vai apresentar, muitos vão deixar se levar pelas facilidades, porque quando a gente olha para o Apocalipse, a gente olha aquele monte de besta, aquele monte de bicho, gente, aquilo ali é figurativo. Aquilo ali representa governos, nações, governos, confederações de governos. Para o mundo tudo vai estar mil maravilha. Quando a palavra de Deus vai dizer, lá em Tessalonicenses, quando disser paz, paz, virá repentina destruição, porque o mundo, naturalmente falando, estará em paz, entre aspas. Satanás, o anticristo, vai criar um ambiente de aparência de paz, de aparente tranquilidade, Sara. Mas aqueles que não vigiarem serão pegos desapercebidos, porque será um tempo ruim para a igreja, mas para o mundo será um tempo bom. Então muitos que estiverem na igreja vão querer ir para o mundo. Muitos que estiverem na igreja vão querer ir para o mundão. Então quando Jesus, lá no final da grande tribulação, finalmente arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja da terra para derramar a ira sobre os filhos da desobediência, não haverá mais chance. Não haverá chance. Não haverá oportunidade. E mesmo na grande tribulação, nesse tempo, não haverá chance. E também na grande tribulação, aqueles que aceitaram o sinal da besta na sua testa ou na sua mão, também não haverá mais chance. Então o que te garante não aceitar o sinal da besta? O que te garante não aceitar a proposta de Satanás? É estar firme hoje, estar firme agora, estar cheio, as suas lâmpadas cheias, para quando o noivo voltar, você não seja pego desapercebido. Amém. Porque muitas pessoas esquecem, né, pastor, que Deus ele é justo, é juiz. Na mesma proporção que ele é amor, ele é justo, não é? Importante essa questão de estar preparado. Amém? Deus abençoe aí o seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos para a nossa próxima perguntinha com o nosso querido irmão Maciel. A paz do Senhor Jesus seja com o senhor, pastor Nivaldo. Então, pastor Nivaldo, eu gostaria de tirar uma dúvida. O livro de Mateus 24... já registra, já consta os vários acontecimentos que teria que acontecer no final dos tempos, falando sobre a vinda do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que não vem mais como ovelha para morrer por nós na cruz, mas vem agora como juiz para livrar os dele. Então gostaria de saber do Senhor o seguinte, na grande tribulação, quem irá ficar para a grande tribulação? A igreja vai ser arrebatada? Eu gostaria de saber do senhor para tirar essa dúvida. E desde já eu agradeço por essa oportunidade e muito obrigado. Boa noite. Obrigado, querido irmã Maciel, a irmã Laís e a Lorena, essa família tão querida aqui da nossa igreja. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E aí, pastor? Como eu já respondi, né, para a Lorena, não haverá, eu acredito que não haverá essa de alguns ficarem e outros não. Sim. Né? Porque a igreja acredito que vai estar aqui na grande tribulação. Quanto ao que você falou, que Jesus virá, mas não mais como ovelha, como cordeiro, mas como juiz, sim, é isso mesmo. Os profetas do Antigo Testamento via a vinda, apenas abrindo parênteses aqui, por isso que eles não conseguiram entender quando Jesus veio como cordeiro. Porque os profetas do Antigo Testamento, o povo judeu, eles esperam a vinda do Senhor como juiz, como o Maciel ele falou, né? Então eles aguardam a vinda do Senhor como juiz, o grande dia do Senhor. A Bíblia no Velho Testamento todinho fala muito sobre isso, o dia do Senhor, que será a vinda de Jesus, como a gente leu aqui em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29,
e que remete lá para Apocalipse capítulo 6, versículo 12, quando fala ali, né, do grande dia do Senhor. Então Jesus, nesse momento, quando ele virá com poder e grande glória para julgar as nações. Então aí ele arrebata a igreja, ele tira a igreja da terra, ele remove a igreja para julgar as nações, para julgar o mundo, para vir com o seu grande e terrível dia do Senhor, né? Então, apenas finalizando, Maciel, como já falei, eu acredito que todos nós estaremos na grande tribulação, né? Estaremos lá. Temos que estar preparados. É isso aí. E eu gostaria de mandar um abraço aí muito especial para todos os nossos queridos irmãos aí de Laje, da cidade de Valença também. Muitos irmãos conectados conosco, a Creuza, a Cátia, o Isaac, a irmã Arlinda, a Elisa, a Claudinha em Valença. Que Deus os abençoe, alcance o coração de vocês nessa noite. E nós temos uma pergunta muito especial de Laje. Graça e paz. Queria aqui deixar o meu questionamento, né, sobre esse assunto que foi, por algum tempo, meio que esquecido nas igrejas e com essa pandemia voltou a ser alvo de discussão no meio evangélico, que é sobre o fim dos tempos. Fazendo a retrospectiva, a gente vê que sempre existiu guerras sangrentas e até com muito mais constância, rumores de guerras, nação contra nação, sempre existiu a fome, falsos profetas, pestes, doenças, né? Tivemos a peste espanhola, a peste negra, e há quem diga que foi até pior do que está sendo o coronavírus. E baseado nisso, eu queria deixar o questionamento no seguinte: será que realmente hoje nós estamos no princípio das dores? E aí, pastor, muitas pessoas questionam isso, né? Mas o mundo sempre teve guerra, Sara, né? Sempre teve fome, sempre teve violência, não vê lá desde a Bíblia ali, Sodoma, Gomorra. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que tudo isso é verdade? Muitas pessoas questionam, pastor, essas questões. Um abraço para Isaac, meu grande amigo. Isaac, realmente, né, a gente, ao longo da história, nós sempre tivemos todas essas coisas, guerras, terremotos, conflitos, pestes e tudo mais. Mas uma coisa a gente precisa entender o seguinte: é como se você pegasse um quebra-cabeça e várias peças individuais, várias peças separadas. Elas não fazem sentido, ou elas não fazem sentido, até que você junte todas elas. E outra coisa, o problema, nós, como seres humanos, é que a gente tem a gente observa o tempo sob a nossa perspectiva. Nós somos temporais. Então, a gente observa o tempo dentro da nossa perspectiva, do aqui e agora. Então, se não está acontecendo aqui e agora, é porque não está acontecendo. E quando a gente fala em escatologia, ou história, em humanidade, a gente tem que pensar sobre uma perspectiva maior. Fato é que, se nós pegarmos os últimos 100 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E aí, existe algo interessante, lá quando Jesus, ele usa lá em Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 14, quando ele fala das dores, né, do princípio das dores, que essa palavra é muito... Estamos no princípio das dores, não estamos no princípio das dores. O que é o princípio das dores? Na verdade, o princípio das dores é uma analogia. Jesus usa o princípio das dores como uma analogia. Dores, está falando de dor e sofrimento que vai acontecer também. Mas a principal razão que Jesus usa o princípio das dores é como analogia. É uma analogia grávida. Entendeu? Então, assim, das contrações de parto da grávida. Então, no início, quando a grávida está para dar à luz, inicialmente, no princípio das dores, são contrações bem pausadas, né? Existem contrações? Sim, existem contrações, mas de uma forma pausada. À medida que vai se aproximando do nascimento do bebê, essas contrações vão tornando mais rápidas, ou seja, a frequência vai aumentando. Vai aumentando, até que quando está próximo do bebê nascer, essas contrações tornam-se intensas. Então, os sinais, esses eventos aconteceram ao longo da história? Sim.
não é? Sempre houveram terremotos, sim, sempre houveram pestes, sim, sempre houveram guerras, sim. Mas os últimos 100 anos, as coisas começaram a acontecer cada vez mais forte. Os últimos 50 anos, mais intensa ainda. As duas maiores guerras da história aconteceram nos últimos 100 anos, né? Que foram as duas guerras mundiais. E de lá para cá as coisas foram se intensificando de uma forma muito grande. Eu peguei só algumas coisas aqui pra gente correr aqui, o tempo da gente já está bem adiantado. Então, as duas maiores guerras aconteceram nos últimos 100 anos. A criação da nação de Israel, depois de 1900 anos, necessária para que tudo aquilo, para que todo o cenário da grande tribulação acontecesse e do milênio acontecesse, aconteceu agora, recente, né? Menos de 70 e poucos anos atrás, agora, recente, muito recente. A Bíblia vai falar sobre o avanço vertiginoso da ciência, como viu Daniel, lá no capítulo 12, versículo 4 lá de Daniel. Só um dado para você ver. Nas últimas décadas, a capacidade de processamento de dados aumentou em 1 trilhão de vezes. Isso falando da tecnologia da informática. Algo que há 100 anos atrás era algo inconcebível. Então, de lá para cá, sabe o que é algo aumentar 1 trilhão de vezes? Então, se isso não aumenta a ciência, eu não sei o que é. Os movimentos da década de 60, os movimentos hippies e tudo mais, proporcionaram o que nós hoje vivemos, um tempo de grandes iniquidades. Grandes terremotos sacudiram os últimos 100 anos, né? Maremotos, tsunamis. 2010 nós tivemos aquele tsunami terrível, né, que alastrou ali a Ásia. Escândalos no meio cristão, surgimento de vários falsos profetas, grande apostasia mundial marcaram os últimos 100 anos. Aumento do ódio declarado contra o cristianismo é algo que recentemente tem sido algo terrível. Aumento da violência, guerras e rumores de guerras civis por todo o mundo. Exemplo, agora nós não estamos em guerra, estamos em guerra. Existe a guerra da Síria, que tem matado milhares e milhares de pessoas, coisa terrível. Uma das maiores pandemias da história em andamento, pode se tornar a maior de todos os tempos. Sem contar com inumeráveis tipos de pestes que assolam a humanidade em todo o nosso tempo, como câncer, AIDS e tanta coisa mais. Por conta da pandemia, o mundo está caminhando para tempos sombrios, economicamente falando, consequentemente, aumento da pobreza e da fome do mundo, e Jesus fala da fome. Também por conta da pandemia, o mundo se prepara para uma nova ordem mundial, criando um ambiente para o surgimento do governo mundial do anticristo. Acordo de paz histórico entre Israel e o mundo árabe, que abre caminho aí para a construção do templo de Jerusalém, na Jerusalém Oriental, onde será, né, o profeta Daniel fala, onde Satanás, onde o anticristo vai se assentar ali no templo em Jerusalém. Então, para que tudo isso aconteça, esses acordos de paz, tudo isso proporciona isso, surgimento de diversas tecnologias que possibilitará o fim do dinheiro, criação de uma moeda global, implantação da marca da besta e tudo mais. Então, tudo isso nos últimos 50 anos. Então, já nos últimos 100 anos as coisas aumentaram, Sara. Nos últimos 50, mais ainda. E nos últimos 20 anos, de 2000 para cá, muito mais ainda. Você me perguntou se eu acreditava que a pandemia era isso. Eu acredito que sim. A pandemia virou uma chave, onde proporcionou uma inumerável quantidade de coisas, sabe? Leis que foram votadas, mecanismos de tecnologia, movimentação nos governos globais, tudo isso eu acredito que está criando um ambiente, eu estou aqui no nosso estúdio, tem uma cortina ali na frente, e é como se nós tivéssemos aqui uma cortina. Tudo está sendo montado, o ambiente está sendo montado, o espetáculo está sendo montado, e só resta então abrir as cortinas. Então eu acredito que a volta de Jesus não é iminente, mas os acontecimentos que antecedem e preparam para a volta de Jesus é iminente. Nós estamos a todo momento, uma coisa que eu sempre faço, estou correndo aqui, eu assisto jornais, sabe? Porque a todo momento eu estou vendo as coisas se cumprirem. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos de uma forma vertiginosa. E muitas vezes nós nos acostumamos, né, pastor? Exatamente. Vivemos em um mundo onde essas coisas têm acontecido, que às vezes tudo é normal. Exatamente. Né? Vamos nos acostumando, né? Como Exatamente. já dizem, né? Já estamos nos acostumando com o novo normal. Com o novo normal, né? Exatamente. Vamos aí, a nossa próxima pergunta? Lucas, é com você. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa Conversa com Sara. A minha pergunta para o pastor Nivaldo hoje é o seguinte. Em Mateus 24, 6, Jesus começa a falar sobre o princípio das dores
E ele fala que muitas pessoas vão falar que são Deus, que são Cristo, que vão ter nação contra nação, as pessoas não vão se juntar, vai ser uma contra a outra. Porém, a gente viu que esse ano as nações se juntaram para poder fazer vacina, para poder salvar a humanidade aí dessa pandemia. A gente não tem visto tantas pessoas assim se dizendo Cristo. Antigamente já teve mais eventos como esse. Então, eu começo a pensar que a gente ainda não está no princípio das dores. E aí, pastor Nivaldo, o que você acha? E aí? Com você. E aí, Lucas, um abraço para você, queridão. Então, Lucas, é como eu falei para Isaac, né? Então, eu acredito que a pandemia, ela ofuscou algumas coisas. Porque hoje os jornais só se falam em pandemia. Só né? corona. Por exemplo, agora está acontecendo a guerra da Síria e ninguém dá notícia disso. Tem acontecido agora recente, aconteceu uns terremotos terríveis aí, mas ninguém dá notícia. Né? A dengue, várias outras doenças estão aí e ninguém dá notícia. As movimentações nos governos mundiais estão aí, mas ninguém dá notícia, porque a bola da vez agora é a pandemia. Né? Então, você falou sobre a questão dos governos se juntarem. Jesus fala sobre a questão de reino contra reino, nação contra nação e tudo mais, sim. Mas uma característica do período da grande tribulação será justamente a unificação dos povos das nações em torno de um projeto comum, que é o projeto do anticristo. Então, eu creio que a pandemia, Lucas, está nos trazendo justamente as ferramentas, está preparando o ambiente para tudo isso acontecer. Eu particularmente acredito que o princípio das dores, isso aqui é algo que eu acredito. Eu acredito que o start para o princípio das dores se deu na Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial, as dores de parto começaram, as contrações começaram. Eu acredito que com a Primeira Guerra Mundial começou as primeiras contrações, né? Porque você percebe que da Primeira Guerra Mundial para cá, de lá para cá, o mundo tem se transformado. O mundo tem mudado, o mundo tem sido completamente diferente a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, eu acredito que o princípio das dores, eu acredito que nós, na verdade, estamos vivendo o fim do princípio das dores. Né? Verdade. Um abraço para você, Lucas, para a Lorena também, esse casal aí lindíssimo, recém-casados. Deus os abençoe em nome de Jesus, a toda a nossa juventude. Forte abraço para vocês. Vamos aí à nossa última pergunta da noite. A graça e a paz do Senhor, pastor Nivaldo, pastor Daniel Guerreiro. A pergunta que eu tenho está baseada em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 11 ao 15. Para que servem os sinais do fim dos tempos? Segundo esse texto. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ok. E aí, pastor? Amém. Então eu vou ler o texto que o pastor Daniel falou. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Sabendo que tudo isso vai ser destruído. Assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Eu acredito, pastor Daniel, que a pergunta lá de Rodrigo, lá no início, falando sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos, eu acredito que a gente consegue aplicá-lo bem aqui, né? O tempo Cronos é esse tempo que eu falei, que estamos vivendo, né? Estamos agora em 2021, é o tempo Cronos, estamos vivendo todos esses acontecimentos, é o tempo Cronos. Eu acredito que o tempo Cronos do princípio das dores, como eu falei anteriormente ali para Lucas, desde a Primeira Guerra Mundial nós estamos vivendo ali já esse período Cronos da princípio das dores. Mas qual o tempo Kairos, aplicando esse texto seu? É a oportunidade.
Esse é o tempo oportuno de Deus. Esse é o tempo oportuno de Deus de nós refletirmos. Esse é o tempo oportuno de Deus de nós fazermos a reflexão. Esse é o tempo oportuno de Deus de nós questionarmos se nós estamos vivendo uma vida santa na presença do Senhor. Esse é um tempo oportuno de Deus de questionarmos se nós estamos aguardando a volta de Jesus. Esse é um tempo oportuno de Deus de nós questionarmos se nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus e para a grande tribulação, e se estamos preparados para o arrebatamento da igreja. Então eu creio que esse texto seu aqui, ele nos traz essa lucidação, essa finalização, esse fechamento dessa ideia. É um tempo de nós buscarmos ao Senhor, de nos prepararmos para tudo que está por vir, nos prepararmos para tudo que está diante dos nossos olhos e estarmos atentos. Jesus, quando termina aqui o capítulo 24, Jesus vai para o capítulo 25, Jesus ele termina esse sermão escatológico falando o tempo todo: vigie, 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 estejam em vigilância, estejam preparados. Jesus nos adverte a vigilância. Então esse tempo oportuno de Deus, esse tempo kairos de Deus para nós hoje, é um tempo sobretudo de vigilância, de nós estarmos nos preparando, de estarmos atentos a tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Verdade. Muito interessante isso aí, viu? Eu gostaria de mandar um abraço especial aí para o nosso querido pastor Daniel, a Neude, a Jéssica, o Jonathan, todos os nossos queridos irmãos aí da igreja do Ibirapuera, da Igreja Batista da Paz. Um forte abraço para vocês, em especial aí para nossa querida, a mãe do irmão Jorge. Como é que ela chama? Ela diz que sempre assiste. Ah, sim. A nossa... A tia Dezinha. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe, minha querida, a sua vida, em nome de Jesus. Irmã Adelícia. Pastor Nivaldo, que tema maravilhoso. Uma pena, né, que o tempo é curto, a hora muito passa né, voando. Está sendo aí, acho que a nossa maior live, porque também não tem como falar desse assunto rápido, né, pastor? Isso. Precisa realmente, né? Nós precisamos buscar realmente os estudos, e foi muito bom. Gostaria que o senhor já deixasse as suas palavras finais. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe, continue lhe abençoando, lhe dando aí muita sabedoria, abençoando aí seu ministério. Amém. O prazer foi meu, Sara. Né, para você que está aí, Deus abençoe sua vida. Foi um prazer muito grande. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, gosto muito de falar do reino de Deus, gosto muito de falar sobre essas questões. E é um tempo, irmãos, é um tempo para a gente vigiar, né? Como eu falei, a gente está preparado. Eu creio que se há um tempo oportuno para a gente hoje, é da gente estar atento a tudo que está acontecendo e nos preparar. E levarmos o maior número de pessoas possível para Deus. Amém. Pregarmos o evangelho, pregarmos a palavra, anunciarmos o evangelho, aproveitarmos essa ocasião para mostrar para as pessoas que o tempo está acabando, né? E nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E em breve estaremos no milênio com Jesus. Amém. Durante 1000 anos de paz, de alegria, de felicidade, onde Jesus vai estar reinando aqui na terra. Nós estaremos reinando com Cristo. Após o milênio, nós estaremos entrando finalmente na eternidade, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, é um tempo de esperança. Olha, eu costumo dizer que o livro do Apocalipse, muita gente tem medo do livro do Apocalipse. É verdade. O livro do Apocalipse, você que tem medo de ler, é um livro de esperança. É um livro de esperança da glória, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, esse é sobretudo um tempo de esperança. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E um prazer muito grande. Precisando, a gente está aqui à disposição. Ok, obrigado mais uma vez. E a palavra do Senhor em Apocalipse 2, versículo 7 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que possamos nesses dias abrir realmente os nossos ouvidos à palavra do Senhor, assim como nosso querido pastor Nivaldo ministrou aqui, estarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, que você possa abrir o seu coração para Jesus, aonde quer que você esteja, porque o tempo está passando e nós cremos que um dia nós estaremos com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, alcance o seu coração, aonde quer que você esteja. Uma feliz Páscoa e eu te espero no nosso próximo Conversa com Sara. Tchau, gente.